Boa noite a todos, mais uma vez, com muita alegria, aqui estamos reunidos na nossa reunião de terça-feira do NEP Gisiel, ainda no capítulo 10 de Mateus, hoje no versículo 23, um versículo maravilhoso, lindo, que eu gosto demais. Mas nós vamos convidar todos para nos unirmos numa oração que a nossa amiga Soninha vai fazer para a gente. Ok. Então, nesse momento, vamos fazer um momento de tranquilidade para que a gente possa sintonizar com tantas coisas positivas, com esses ensinamentos maravilhosos do Evangelho, que possamos estar totalmente atentos e de coração e mente abertos para receber todos esses ensinamentos e aplicá-los na nossa vida a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Cadê quem chegou? Elisete. Boa noite, Elisete. Então, vamos lá, deixa eu preparar aqui, espera um bocadinho só. Pronto. Então, aqui estamos no capítulo 10. Só que nós estamos lá mais para frente. Espera um bocadinho só. Depois disso, acho. Aqui, né? Então, aqui. Quem chega aí? O Neto. Ups. Pronto, estão vendo aí? Boa noite, Neto. Tudo bem? Oi, gente. Boa noite. Estamos começando agora, Neto. Então, o versículo de hoje, gente. Quando vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, pois amém vos digo que não terminareis as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. E aí? Semana passada, a gente falou da questão do ser odiado por conta do ser homem, né? A questão do preservar até o perseverar até o fim, né? Esse foi o que a gente comentou semana passada. E porque ele ainda está falando de perseguição, né? A perícope leva o título de perseguição, né? Então ele fala isso aí: quando vos perseguirem nessa cidade, fugir para outra. Pois amém vos digo que não terminareis as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. E na Bíblia de Jerusalém, quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. E se vos perseguirem nessa, tornai a fugir para uma terceira. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. E aí, gente, o que vocês entenderam por isso? O amém aqui, Odete, para mim parece que é uma recomendação de precaução. Assim, vá com cuidado, não seja intempestivo, né? Que mais? Que mais que vocês percebem? Para mim fica muito uma questão de
de preservação, né? De que era importante que eles se mantivessem preservados para continuarem a tarefa que eles tinham para fazer, preservar a própria vida para dar continuidade à tarefa. Então, em vez de insistir naquilo que não vai dar um retorno, né, se perceber que tem um lugar que o risco é maior do que o benefício, é preferível fugir para se preservar e poder dar continuidade em outro lugar e ter um resultado melhor, talvez em outro lugar. Entendi dessa forma. Muito bom. Alguém mais? Ninguém? Então, uma coisa que eu acho, assim, talvez interessante a gente ver primeiro, antes de ver realmente o sentido desse versículo, é entender o que é filho do homem. O conceito de filho do homem, né? Porque até que venha, não vai acontecer nada, tudo isso daí que está falando aí, até que venha o filho do homem, né? E o que seria o filho do homem? Essa expressão, ela aparece diversas vezes no Evangelho, né? A expressão filho do homem. E ela pode ser entendida de mais do que uma maneira. Primeiro, filho do homem, filho de um homem, de uma mulher. Todos nós somos filhos de um homem e de uma mulher, né? Ou seja, a criação de Deus, né? Somos todos assim. Como a expressão nascidos de mulher, né? Que Jesus usa para se referir a João Batista, né? Entre os nascidos de mulher, ele fala, ninguém é maior que João Batista, não é isso? Então, Jesus se denominando filho do homem, nesse conceito, ele vem constatar para a gente a condição de criatura dele, a condição humana dele, de ser humano como cada um de nós. Ele é criatura e não criador, né? Esse conceito vem provar que ele não é Deus, né? Como muitos gostam de afirmar, né? Outras seitas religiosas aí, né? Então, é uma maneira de ele próprio dizer, eu sou criatura, né? Eu tenho a minha condição humana também, não é? A gente pode também referenciar isso daí, a expressão filho do homem, a gente pode vincular com a parábola até de Adão e Eva, né? Capítulo 1 da Gênesis, Deus criou Adão, tal. E o que era o Adão? Era a representação do modelo, do padrão do gênero humano para o homem, né? Padrão para a humanidade, criado à imagem e semelhança de Deus, não é isso? Era um modelo para a humanidade. É a primeira versão do projeto de Deus para a humanidade. Então, metaforicamente, a gente pode dizer que todos nós somos descendentes de Adão. É a raça adâmica. Todos somos filhos de Adão. Filho daquele modelo criado por Deus para a humanidade. Só que aquele homem falhou. E aí, então, vem Jesus, que fala de si mesmo como filho do homem, e ele se refere como um modelo, um padrão para a humanidade também, criação de Deus também, né? Da mesma forma que está citado em Gênesis, né? Só que ele veio mostrar só que esse não falha, né? Ele veio mostrar para a gente qual é o real padrão para a humanidade, né? Que a humanidade tem que atingir, não é isso? Então ele veio mostrar, ele falou, olha aqui, ó, esse que é o modelo. Aquele que está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, o modelo, o guia para a humanidade, né? Então, a gente pode ver Jesus, como Paulo fala, né? Como o segundo Adão, um novo recomeço, uma nova aliança, né? Vamos dizer, a renovação da aliança feita entre Deus e a criatura, né? Que é aquela criatura feita à imagem e semelhança de Deus.
Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, ou quem vê a mim vê o Pai, né? É porque ele é o quê? É a representação mais fiel de Deus aqui na Terra, né? Se ele é a imagem e semelhança de Deus, então a gente olha para ele e vê Deus, não que ele seja Deus, mas é o reflexo mais perfeito de Deus que a gente tem aqui como referência, né? Então, o Filho do Homem pode representar, assim, o projeto acabado, o resultado de toda a jornada de crescimento, de evolução, que a gente ainda tem que percorrer. É a concretização do projeto divino para a humanidade, né? Ele é aquele modelo, tem a característica humana, né? O DNA de criatura humano, mas nele essa condição humana já passou por todas as vicissitudes, todas as dificuldades, todo o conhecimento, né? Já percorreu tudo que ele tinha que percorrer, a condição humana dele já foi sublimada, né? Já chegou na categoria de um espírito puro, já está na categoria de um espírito crístico, né? Já percorreu todo o caminho até ter dentro dele realmente o reino de Deus, né? Paulo fala lá também, né? Fala do alfa e o ômega, né? Tem aquela frase: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante, né? Esse último Adão seria Jesus, né? Filho do homem, que aparece muitas vezes no Evangelho, né? Aquele que sai da condição de simples ignorante, que passa por todos os processos de aprendizagem e chega no Filho do Homem, o representante, a consequência, o resultado, o ômega. Esse é o Filho do Homem, né? Essa é a condição do Filho do Homem. Agora, quando você pensa nas cidades, né? Quando vos perseguirem nessa cidade, fugir para outra, né? Porque, amém, vos digo que não acabareis de percorrer todas as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem, né? Ó, veja que coisa interessante. Quando se te perseguir nessa cidade, a gente pode entender assim, quando você estiver passando por alguma dificuldade, alguma vicissitude, porque a cidade, lembra que a gente comentou que a gente fez a referência até à questão da casa mental? A casa mental é um estado vibracional, a nossa casa mental, né? A cidade seria o quê? O conjunto de todas as casas mentais, aquela vibração que existe naquela cidade, não é isso? Então, você pode pensar, né, nas cidades como assim também, né? Então, quando você estiver passando por alguma vicissitude, alguma dificuldade, algum aborrecimento muito grande, alguma prova, algum testemunho, o que você tem que fazer? Quando você está numa cidade e essa coisa está complicada, como disse a Soninha, né? Foge para outra. Mas a gente tem que entender também que esse fugir não representa fugir dos nossos compromissos, né? Dos nossos deveres, né? Não, é que a gente não se envolva com aquela vibração, né, decorrente daquela aldeia, daquela cidade, né? Não vamos deixar cair o nosso padrão vibracional, né? O nosso patamar vibratório, né? Então, você pode dar seu testemunho com serenidade, com tranquilidade, com resignação, né? Aceitando que existe aquela dificuldade naquela cidade, naquela aglomeração, naquela aldeia, mas entendendo que aquela dificuldade, aquela questão vai passar. Ela vai passar. Então, foge no sentido de prossegue a tua jornada. Prossegue a tua jornada, né? Foge para outra. Porque certamente você passa por uma dificuldade, por uma vicissitude, mas certamente virão outras, né? E outras provas, outros testemunhos, então outras cidades vão passar. E aí, quando ele fala que você não vai passar por todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem,
Primeiro que Israel, a gente tem que lembrar que representa toda a humanidade, né? Então, antes de você passar por todas as cidades de Israel, ou seja, antes de você encerrar todas as suas experiências, antes de todo o seu processo evolutivo ser completado, virá o Filho do Homem para você. O que quer dizer que Jesus vai aparecer para você? É claro que não, né? Quer dizer assim, que aquele senso, aquele sentimento, aquela percepção, aquela sensação, né? Que faz você passar por todas essas cidades, todas as situações, todas as dificuldades, tem que se manter íntegro, sereno, amoroso, né? E chegar a um ponto tal onde você vai. Como é que eu vou dizer isso? Ou seja, a gente, depois, porque filho do homem o que, que é? Não passou por todo o processo evolutivo até chegar num patamar que é o patamar que nos mostrou Jesus, não é isso? Então você vai passar por todas esses patamares, todas essas dificuldades, todos esses padrões de vibração, e vai chegar a um ponto onde você vai atingir o padrão de filho do homem, né? Aquele estágio, assim, do ser humano que personifica já a conquista da vida em abundância, como fala Jesus, né? É isso, gente. Ô, Val, Fala, querido. eu posso falar? Claro? Eu acho que isso também vai um pouco ao encontro, que tem uma frase do Chico que ele diz assim, que a verdade, ela não pode ferir. Ele Sim, abraça a verdade, mas ela não pode ferir. Então eles estavam levando a boa nova, né? Mas, dependendo da cidade, não era aceito essa boa nova, essa nova forma de ver o mundo, nova forma de ver Deus. Então, eles não adiantava ficar insistindo ali, vai para outra cidade. Igual a semente que é lançada na terra, se aquela terra não estiver preparada para germinar aquela semente, parte para outra, vai para outra terra, lança novas sementes em outras terras, e um dia ela vai germinar. Só que é o que fala aí, né? Filho do homem, né? Como voltar aos corações e tal. Um dia vai germinar, mas aquele momento, se não germinou, espera, né? Fica quietinho ali, a terra vai sendo preparada devagarzinho. Igual Paulo, quantas vezes Paulo foi expulso de várias cidades. Por quê? Porque não estavam preparados para aquela realidade. Era muito exato, revolucionário, né, Val? Foi o que a gente comentou aquela vez. E eles foram exato. presos naquela cidade, que senão ia demorar mais a obra messiânica, eles iam ficar travados, frustrados. Então parte para outra. Segue à frente, segue adiante. Lembra que a gente comentou também na perícope anterior? Se a casa tiver paz, passe para ela a tua paz. Se ela não tiver paz, volte para você a tua paz. Ou seja, continue na sua serenidade. Todos terão, ninguém está desamparado e ninguém está perdido indefinidamente. Em algum momento, essa semente, como você falou, vai germinar. Em algum momento haverá a modificação, a transformação das cidades, dos locais, das aldeias, das pessoas, das ovelhinhas todas, né? Todas vão para o aprisco um dia, não é isso? Então, tá certo isso que você falou, eu concordo plenamente. Então, a É igual. gente fala, pode falar. Falar, perdão. Pode falar. Meio acontece muito com nós espíritas. A gente vê aquela pessoa que está meio assim, né? Que está curiosa na doutrina espírita, mas não quer largar, abrir mão, né? Da evangélica, católica. Aí quando eu comecei na doutrina espírita, eu era doido para passar para frente. Gente, tal, assiste, pega tal livro, lê tal livro. Tal. Às vezes uma família perdeu um ente querido, eu já intrometia, já falava. Não, gente, mas não é bem assim, tal, sabe? Nunca mais vou ver, acabou, não acabou. Aí me fala, Nilson, calma. Às vezes nem todo mundo está preparado para essas novas realidades de ver esse mundo espiritual como a gente tem. O espírita, o verdadeiro espírita, ele é visto não pelo que ele fala, mas pelos seus gestos, pelas suas ações. Então, calma, faz sua parte, né, e tal. E aí você vai ser compreendido, mas se chegar e falar de cara, pode ser que a pessoa não vai surtir efeito, ela não vai entender
E pode até ter consequências negativas. Então a gente tem que ir com calma também nesse ponto aí. Se você for E, conversar com a pessoa e não adiantou, calma, calma. e quando você fala muito de calma, de paz, a gente lembra do pacificador, né? Que o pacificador, está lá no 5.9 de Mateus, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é o filho de Deus? Filho de Deus é aquele que reflete todos os atributos de Deus, né? Ou seja, é o filho do homem que a gente está falando aqui. É o resultado final desse projeto de Deus para a humanidade, né? É isso aí. O que mais, gente? Mais nada? Então, as cidades a gente pode encarar tanto quanto locais, como o Nilson estava falando, né? Tanto locais que podem aceitar ou não a mensagem do Cristo, mas que não é porque não aceita agora, que não vai aceitar nunca, vai um momento, todos nós vamos chegar até lá, né? E pode ser encarado também como as diversas vicissitudes que a gente passa até a gente chegar no patamar de filho do homem, ou pode ser encarado também como as diversas reencarnações que nos são concedidas até a gente chegar na condição de filho do homem, né? Tudo isso pode ser considerado, tá? Mais alguma coisa? Não? Todos quietinhos? A internet da Silvinha tá ruim, ela vai deixar a câmera desligada. Tudo bem. Olha, vamos ler um bocadinho? O Evangelho por dentro, Wagner Gomes da Paixão, pelo Espírito Honório 9 de Abril. Estágios redentores. Quando vos perseguirem nessa cidade. Recomendações sábias de Jesus aos discípulos são mensagens de amor e sabedoria a todos os corações que jornadeiam de encarnação a encarnação, de condição a condição, de circunstância, sempre buscando a própria felicidade através do aperfeiçoamento contínuo. Sem dúvida, o texto se reporta à condição dos discípulos em pregação da verdade, num tempo de limitações e lutas árduas, em que as perseguições religiosas e políticas ameaçavam a qualquer. Todavia, a orientação guarda expressões profundas no que concerne a nossa evolução para Deus, pois Jesus, Senhor e Mestre, conjuga valores para atendimento de almas infantis, jovens e maduras em termos morais. Toda perseguição se dá por efeito de choques de propostas, que terminam por ferir interesses. E como esses hábitos adquiridos ainda funcionam em bases de pouca ou nenhuma reflexão, sem discernimento, reagimos como feras, obedecendo aos automatismos herdados de nossa retaguarda evolutiva, nos ambientes que formam o reino animal, precursor da condição humana. O vocábulo cidade resume a proposta sociológica da Terra, em clara vinculação com as leis de sociedade. No plano íntimo, cidade, num símile do que ocorre com a vida social humana, representa todos os interesses emocionais e psicológicos a nos ensejarem o clima psíquico de vida, o estilo de comportamento e de lida com as propostas externas da existência. Em Marcos, no capítulo 8, versículos 22 e 26, observamos Jesus curando com saliva e imposição de mãos o cego de Betsaida. O texto diz que o Senhor levou para fora da aldeia, cidade pequena, e assim que lhe restabeleceu a visão, passou a ver em profundidade e com clareza,
ou seja, com discernimento, o enviou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Nessa passagem, encontramos a chave para a cidade, que representa a condição circunstancial da nossa existência, quando saturada de problemas e aflições que nos perseguem. Vamos dar uma paradinha aqui. A Silvia falou alguma coisa? É a internet dela que não está boa, muito provavelmente. Então, voltando aqui. Primeiro, ele falou da questão da nossa evolução mesmo, né? Das diversas etapas que a gente pode percorrer, as diversas, de encarnação em encarnação, de condição a condição, né? Buscando sempre a felicidade. Fala também da questão que a condição dos discípulos de pregação da verdade, né? Num tempo de limitações e lutas árduas, e que essas perseguições podiam ser complicadas, né? Interessante ele falar, né, que o Jesus falava, conjugava valores para almas infantis, jovens e maduras. É uma coisa que eu acho interessante, porque, por exemplo, ele contava uma parábola, né? Ele contava uma parábola que o pessoal da época vinculava as questões do dia a dia, né, as práticas do dia a dia. Ele falava do arado, ele falava da semente, né, da dracma, ele falava das coisas do dia a dia, do fermento, né, e eles tinham um certo entendimento que era vinculado à vida deles. Os teólogos entendem de outras maneiras, e hoje em dia... Para as almas infantis, né, Val? Isso, exato. E aí, o entendimento que se tem das parábolas, tal, vão sendo sempre ampliados, né? À medida que a gente passa de alma infantil para jovem, para madura. E tem no livro Consolador, eu não me lembro agora que questão, que o Emmanuel fala que as parábolas, assim, elas estão guardadas, elas guardam um entendimento maior que vai ser feito depois de muito tempo, né? Então, isso tá sendo desvendado aos poucos, está sendo desvendado no sentido de estamos conseguindo entender um pouco mais a cada dia, a cada reencarnação. A compreensão vai se apurando, é isso, né? Isso, exatamente. Vai se aprofundando. Pode ser uma compreensão mais material, como relacionando com a semente, com a plantação, algo mais que chega com a parte emocional, sentimental, e num plano maior ainda quando fala das coisas do espírito, da alma imortal, né? E a gente está caminhando, em muitos momentos eu sou uma alma infantil. Sim. Muitos momentos a gente ainda não consegue certas coisas, a gente não consegue entender como jovens ou como adultos, né? Mas o mais lindo é que ele falou de uma maneira que poderia ser entendida, né? Olha, conjuga valores para o entendimento de almas infantis, jovens e maduras. Quer dizer, o infantil, o jovem e o maduro vão entender, cada um da sua maneira, né? Cada um dentro da sua condição evolutiva, cada um dentro da sua capacidade de compreensão, né? Olha que lindo que é isso. Só Jesus para fazer um troço desse, né? Compaixão, né? É assim uma... Toda perseguição se dá por efeito de choque de propostas. Com certeza, né? Eles traziam ideias que eram bem diferentes das ideias
das ideias existentes na época, né? Jesus foi um revolucionário, né? Eles tinham a questão do amor ao próximo no Antigo Testamento, mas ainda não era bem entendida, né? Então, eles levavam a questão do não egoísmo, do não orgulho, da igualdade, do perdão, né? E eram coisas que não faziam parte da vivência deles ainda, né? Neto, você quer falar alguma coisa, querido? Na verdade, o Cristo, ele desafiou um modelo, né? Isso. Existia um modelo há séculos, e uma cultura muito forte. A gente tem que lembrar que o povo hebreu, que é um dos primeiros povos a habitar a Terra, né? Vamos dizer assim, que veio lá do sistema de capela, se a gente for se basear lá pelo a Caminho da Luz, né? E essa, talvez intimamente, esse orgulho de raça, isso era muito forte, né? E aí o Cristo chega, vem com uma cultura diferente, né? O Cristo vem com um modo diferente de viver, né? Em que você desconsidera tudo, desconsidera no sentido de não ter o apego a tudo aquilo que é o material, que é o poder, né? Que a humanidade ainda insiste tanto em buscar, em adquirir as posses materiais. Então ele veio de um modo tão simples, né? Que deixou a todos atônitos, assim, toda aquela sociedade, porque como é que eles iriam pensar no auge do seu orgulho, como que um Salvador viria nas condições que o Cristo veio? Estava distante do que eles desejavam, do que eles esperavam. E aí essa mensagem que reergue os aflitos, né? Que reergue os que estão à margem da sociedade, que reergue os miseráveis, os leprosos, os doentes, enfim. Então, como você mesma disse, Val, é uma ação revolucionária, é um modo revolucionário nesse sentido, né, de que você veio modificar trazer uma lição diferente de tudo aquilo que estava posto até aquele momento, né? E a gente sabe que mudar uma mudança de cultura, né, uma mudança, até mesmo, se a gente fosse basear aqui, citar um exemplo de um ambiente de trabalho nosso. A gente está adaptado a um determinado ambiente de trabalho, de repente, por uma razão ou outra, você tem que sair daquele ambiente para o outro. Aquilo ali, de forma individual, né, afeta muito quem está sentindo, a quem está sendo afetado, né? Uhum. Então aí você fala numa sociedade toda, né? Em toda uma comunidade que seguia um modelo. E aí de repente esse modelo, não que esse modelo vai ser escanteado, né? Vai ser esquecido, não é isso. Mas ele veio reafirmar algo que está superior àquele modelo, né? Não que a gente esquecer, como não esquecemos ainda, como a humanidade não esqueceu, e que a gente tem lições muito importantes lá na primeira revelação. Continuam sendo importantes, né? Mas aí vem o modelo do Cristo, que é outro, é muito diferente. E aí é um modelo que você vai trazer esperança para todos, sem exceção. Especialmente os mais... os que estão esquecidos, né? Os que estão à margem, como eu disse,
da sociedade, naquela época e nos dias atuais também. Isso que você falou, a gente lembra da questão que ele fala que ele não veio destruir a lei, né? Tudo estava lá. Todas as mensagens que ele deu, na verdade, estavam lá. A questão aí você lembra a questão do bom samaritano, né? O como lês, né? A mensagem está lá, a lição está lá, mas como é que você entendeu a lição? Então, a gente sempre fala que a Moisés como é que é? É a justiça, Jesus é o amor e o Espiritismo, a terceira revelação é a verdade, né? Mas ele, na verdade, ele não trouxe a mensagem do amor, ele só veio mostrar como viver essa mensagem. Que a mensagem já existia lá atrás, né? Como vivê-la. Na verdade, é isso. E, e aqui ele fala da questão da cidade, né, gente? No plano íntimo, o que seria cidade, que a gente comentou, o clima psíquico da vida, né? E ele cita a questão da passagem no cego de Betsaida, onde é que está? O cego de Betsaida aqui. Vocês lembram da passagem do cego de Betsaida, né? Ele foi para curar, alguns trouxeram, os amigos trouxeram o cego, e ele leva o cego para fora da aldeia, como tá aqui, né? Levou o cego fora da aldeia, ele passa saliva no olho dele, né? Na primeira vez ele não consegue enxergar com nitidez, ele fala, enxerga homens como árvores que andam, e depois ele faz a imposição de mãos, aí ele começa a enxergar como ele fala aqui, né, com profundidade, com clareza, ou seja, com discernimento, né? É interessante essa passagem, né? Porque quando ele coloca a saliva, a gente entende que a condição do cego era tão complicada que ele precisava primeiro de uma intervenção material mesmo, a saliva, né? Depois ele sai um pouco daquele patamar que ele estava, né? Ele começa a visualizar, que ele fala que ele enxerga as pessoas como árvores que andam, né? E depois Jesus faz a imposição de mãos, diz a passagem. Então, o que é? Aí o fator espiritual agindo. Primeiro agiu a matéria, depois agiu no plano espiritual, né? Agiu na condição espiritual dele para que ele realmente conseguisse enxergar com clareza, né? E aí, depois disso, ele fala, então agora você volta para casa, mas não volta para a aldeia, né? Como assim? A casa dele era na aldeia. E o que quer dizer isso, então? Né? Quer dizer que ele tinha que voltar para casa, mas ele não tinha que voltar para aquela condição espiritual, para aquela vibração que existia naquela aldeia, né? Que é o que a gente estava comentando aqui, conforme as cidades que você passa, conforme as condições de vibração de cada situação, de cada cidade, de cada experiência, né, de cada situação que você passa, essa questão que ele fala aqui, é o clima psíquico, né, que ele fala aqui em cima, né. Então, aqui ele fala, ó, a cidade pode representar, então, a condição circunstancial de nossa existência. Certo? Prosseguimos mais um bocadinho? Então, vai lá, fugir para outra. Ninguém opera renovação em terreno saturado, sobre condições de esgotamento. Ninguém coloca remendo de pano não alvejado sobre veste velha. Fugir para outra cidade significa buscar outros horizontes, outras fontes de nutrição que renovem forças e ampliem a capacidade de realização do ser já cansado de repetir as mesmas equações conhecidas. Só isso aí que ele fala. Olha que legal. E aí?
essa recomendação é interessante, né? Porque a gente tem, por vezes a gente tem um hábito de a gente está nessa cidade, dentro de uma cidade, sendo combatida a todo instante, e você não vê perspectiva. E vamos falar da questão psíquica mesmo, né? Pessoal, individual. E aí você está numa situação de desequilíbrio emocional, mas você, por conta, muitas vezes a gente sabe até a razão daquilo, mas a gente insiste, continua batendo na mesma tecla, persistindo, persistindo, e não sai daquilo e as coisas dificultando cada vez mais. E aí começam as lamentações, as reclamações, e aí você vai se fechando cada vez mais naquele ciclo vicioso, né? E aí o fugir para outra cidade aí é realmente mudar essa frequência, né? A frequência que você se encontra. Vamos tentar fazer como a mulher hemorroísa, que ela poderia estar reclamando, se lastimando, mas não, ela buscou a frequência do Cristo ali, né? Ela buscou a frequência do Cristo, e a fé dela foi, assim, de uma grandiosidade que a gente, nós, só quem viveu, não digo algo parecido, mas uma situação bem delicada, e que encontrou a resposta, tocando ali nas vestes do Cristo, né? Tocando se aproximando de toda aquela energia transformadora. Então, o recado é esse, né? A orientação é essa. Procura um outro pensamento, modifica as tuas ideias, tenta ver outras ideias, tenta ver algo novo que possa trazer um pouco mais de alegria e satisfação para a tua vida mesmo, inicialmente, né? Para que, quando a gente se encontra nesse estado de equilíbrio emocional, a gente passa a ser um instrumento de Cristo, né? Passa a ser um instrumento do Evangelho, da Boa Nova. E muitas vezes não por palavras, mas simplesmente pelos atos que nós passamos a realizar, né, a partir daquilo. Então, essa fuga para outra cidade é isso mesmo, né? Essa busca por algo que vai trazer para a gente esse momento de equilíbrio, e a gente saia daquela situação de dor e sofrimento que por hora alguém se encontra. E a gente persiste, entanto, em permanecer naquela mesma sintonia. Muito bom. Nilson? É isso mesmo, muita coisa que o Neto falou dessa passagem, né, fugir para outra. Eu gosto muito de usar nos exemplos, como exemplos da doutrina espírita, questões científicas, né, da física, da química, da biologia, que para mim a doutrina espírita é mais ciência que religião. Mas agora, depois que eu descobri os NEPs, né, estudando o Evangelho, que eu estou conhecendo esse lado aí que, nossa, que eu era muito apegado à parte científica. E aí eu vejo isso aí como se fosse uma mudança de padrão vibratório. Isso. Né? E aí a gente deu um exemplo uma vez lá no centro, do Bezerra de Menezes de Piauí, que é só a lei básica da física é o quê? O que é pesado desce, o que é leve sobe. E a gente vai trabalhar a questão que não existe inferno físico, não existe céu físico, é tudo padrão vibratório. É o seu patamar. Você está pesado, você vai descer, querido. Você está leve, você vai subir. Né? Então, sai dessa, né? Dá uma leveza aí nas suas energias aí e tal, seus pensamentos, pra você subir. Porque senão você vai descer. Então, eu acho que meio que mudar dessa cidade é você mudar as suas energias, transmuta elas em uma coisa mais leve, porque senão você vai ficar lá no chão mesmo. Não vai subir, não. É isso aí, muito bom. E quando ele fala aqui da questão do remendo de pano novo, já sobre veste velha, né? A gente já estudou essa passagem aqui. Né? Quando você está com o copo cheio, não tem como você colocar outra coisa dentro. Não é isso? Então, normalmente, não dá para você colocar uma ideia nova
num conhecimento antigo e manter aquele conhecimento antigo, né? Você tem que renovar aquele sentimento, você tem que analisar aquilo que você tem dentro de você, né? E verificar que com a informação nova que você tem, aquilo já não faz mais sentido, né? Então, é renovar mesmo, né? No sentido de tirar um e pôr o outro. Não dá para pôr o remendo naquele pano velho lá, que vai rasgar mais ainda o pano velho. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Val, Oi. você falou, e foi quando eu comecei na doutrina espírita, que aí eu perguntei assim, os primeiros dias que eu comecei no centro, eu falei, gente, mas eu tenho que parar de ir na missa, eu tenho que parar de ir na igreja, de tomar a hóstia, eu vou ter que parar. Falaram, não, Nilson, a doutrina espírita não proíbe nada, mas vai chegar um momento que você não vai ver mais necessidade nisso. Vai ser um sutil e você vê que não tem mais essa questão, essa necessidade, e você vai parar de frequentar. Uma ou vez ou outra, você vai querer ir, mas você vai ver. Então, é essa questão aí. Quando o copo está cheio de todas aqueles dogmas, né, aquelas questões passadas, realmente, você tem que mudar. Você não tem como socar em cima e ver se encaixa ali no que é antigo, né? A gente lembra de Paulo tentando mostrar para os hebreus que não havia necessidade de todos aqueles rituais, que não havia necessidade da circuncisão, né? Que não havia necessidade daquelas coisas exteriores todas, né? Mostrar o outro lado, né? O lado espiritual das coisas, né? A necessidade espiritual e não material do indivíduo, né? Muito legal essa parte, né? E porque ele fala aqui de renovar as forças, né, ampliar a capacidade de realização do ser já cansado de repetir as mesmas equações conhecidas, né? Quer dizer, você está ali indo na missa, pegando hóstia, né? Lavando a mão, fazendo circuncisão, fazendo um sacrifício no templo, todas aquelas coisas, né? Não havia mais necessidade daquilo tudo. Existe a necessidade de passar para outra cidade mesmo, passar para outro padrão vibracional, né? Deixar o seu espírito um pouco mais leve para subir, como disse o Nilson, né? Muito legal. Mais alguma coisa, gente? A Elis tá aí, tá quietinha. Essa semana, amanhã vem aí o vídeo da Elis no Ceifa de Luz, hein? Vamos seguir aqui. Pois também vos digo que não terminareis as cidades de Israel. Vamos lá. As vivências somadas no tempo nos capacitam. Nós também aprendemos bastante com você, Elis. Vamos lá. As vivências somadas no tempo nos capacitam a melhores escolhas, por efeito do despertamento de nossos potenciais divinos, e esse é o objetivo das reencarnações sucessivas, a nos movimentar forças dormentes e desconhecidas do espírito. Israel, na justa conceituação de Emmanuel, deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre. Portanto, todas as condições existenciais geradas pelos desejos e pela inteligência desabrochantes dos encarnados funcionam por estágios de aprendizado e fixação de conteúdos morais. A afirmação do mestre de que não terminareis as cidades de Israel expressa seu pleno domínio sobre as probabilidades existenciais dos seres em nosso orbe, pois na caminhada evolucional, à luz da razão, do discernimento em aspectos ético-morais, nos alcançará o campo mental, revelando-nos filhos de Deus. Muito legal esse texto, hein, gente? Vamos por partes, né? Vou ler de novo aqui, ó. As vivências somadas no tempo nos capacitam a melhores escolhas, nos capacitam a melhores escolhas. A gente, com o conhecimento,
a gente faz escolhas melhores do que as escolhas antigas, não é isso? Com o nosso crescimento, por efeito do despertamento dos nossos potenciais divinos. E esse é o objetivo das reencarnações sucessivas, a nos movimentar forças dormentes, movimentar forças dormentes e desconhecidas do espírito. Vós sois deuses, fareis coisas como eu e outras mais, né? Nós temos forças dormentes que nós não conhecemos. Nós temos capacidades que nós temos que desenvolver, né? O Nils falou um pouco sobre ciência, né? E a ciência nos fala que a gente usa, acho que em torno de 10% da nossa capacidade, né? Então, acho que cai bem com essa passagem aqui, né? Com esse trecho que você acabou de ler. E aí a gente tem tanto a desenvolver ainda, né? Estamos falando da humanidade atual, né? Encarnada aqui. Que aí a gente fica imaginando todas as potências, todo o potencial do espírito, né? Nós estamos falando a ciência está se referindo a nós encarnados, à humanidade encarnada. Né? E imagino quando a ciência verdadeiramente se preocupar com a questão da espiritualidade, né? Imagine os passos que nós não daremos enquanto humanidade. Nem me fale, né? Há pouco tempo eu estava ouvindo uma fala do Taciro, esqueci o sobrenome dele, lá de São Carlos. Ele é Gel, né? Ele é um físico, né? Um cientista lá da Universidade da USP, lá de São Carlos. E ele estava falando do que nós conhecemos do universo. Nós não conhecemos nada. Nadinha a gente conhece o universo. E o universo está se expandindo, né? Então, assim, a gente tem que ter a humildade de saber que a gente não é nada, a gente não sabe nada, né? Que a gente tem muita coisa ainda para aprender e para desenvolver dentro de nós mesmos, né? Muito bom. Lá no. Que aí nós estávamos trabalhando as revelações, você falou em Moisés, a primeira, que é da justiça, né, o da ordem, Jesus, o amor, mas não o amor, né, o caminho para chegar no amor, e o doutor Espírito como esclarecimento, né, tal, a revelação do esclarecimento. Falei, gente, mas parou na terceira, não, tem a quarta, tem a quinta, tem a sexta. Aí o povo, mas como? Esse universo, tem coisa demais para aprender ainda. Deve vir uma quarta, né? Mas o duro vai ser a gente reconhecer, a gente ter a humildade de reconhecer também, né? Com tantos falsos profetas que a gente tem por aí hoje em dia, vai ser difícil a gente identificar até. Vamos lá. Israel, na justa conceituação de Emmanuel, deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre. Portanto, todas as condições existenciais geradas pelos desejos, pela inteligência desabrochantes dos encarnados, funcionam como estágios de aprendizado e fixação dos conteúdos morais. Ele está relacionando aqui toda a humanidade a condições, né? Condições existenciais que são geradas por aquilo que a gente, pelo que a gente é, pelo que a gente conhece, né? Pelos nossos anseios, né? Alguma coisa aí? A afirmação do mestre de que não terminareis as cidades de Israel expressa seu pleno domínio sobre as probabilidades existenciais dos seres em nosso orbe. Olha, isso aqui é importante. Todas as probabilidades existenciais dos seres no nosso orbe. Pois na caminhada evolucional, a luz da razão, do discernimento em aspectos ético-morais, não alcançará o campo mental, revelando-lhes filhos de Deus.
nos alcançará, né? O campo mental revelando-nos o Filho de Deus. Quer dizer, tem muitas etapas para a gente passar, né? Porque eu falar de todas as cidades de Israel, né? Todas as condições existenciais que nós podemos criar aqui dentro do nosso orbe, dentro da nossa condição evolutiva, né? Até que a gente chegue, que a gente atinja, que a gente alcance o campo mental, até para a gente alcançar o campo mental, para a gente ser chamado de filho de Deus, né? Neto? Para a gente ser chamado também o filho do homem, né? Repetir o que o próprio Cristo afirmou, né? Em que ele, então, quando a gente chegar a esse momento de verdadeiramente filhos de Deus, né? Porque eu acho que hoje a gente pode se considerar como criatura. Eu sei que existe toda uma discussão sobre essa temática e tal, de que se o Cristo já disse que nós somos filhos de um mesmo Pai, então a gente tem que ser considerado se achar filho de Deus, né? E aí tem essa discussão de que uns acham que para realmente ser considerado o filho do homem, né, o filho de Deus, você tem que estar num estágio já de elevação espiritual, numa condição crística, né? Então, toda essa é uma discussão que eu não sei se vale muito a pena perder tempo com isso, mas o importante é que a gente consiga compreender a importância, né, e a necessidade, na verdade, nossa necessidade de seguirmos nesse caminho, nesse rumo de nos encontrarmos com Deus, né? Elis? Boa noite, Valdete. Boa noite a Boa todos. noite, querida. Essa fala do Neto me fez lembrar de algo que certa vez eu vi Haroldo comentando. É que, na maioria das vezes, nós somos como servos, e Deus é como se fosse aquele patrão ou aquele responsável ali pelas atividades e nós obedecemos. E que chegará o dia em que nós vamos ser filhos realmente, né? E o filho é aquele que faz a vontade do pai, né? Eu acho que, independente dessa caminhada até chegar a um espírito crístico, ou até chegar no nível crístico, que é uma caminhada longa, que eu acredito que vai levar bastante tempo para nós, mais do que chegar a esse nível evolutivo, é essa condição de ter ciência, de ter consciência de que você está ali a serviço do Pai porque você o ama, né? Então, fazer aquela ação ou agir como Ele orienta por amor e não só por dever, né? E a maioria de nós ainda está nesse nível do dever, ou quando não, ainda mais abaixo. Então, acho que esse é o nosso percurso. Muito bom, Elis. O Nilson quer falar alguma coisa? Rapidinho, viu? Aqui que o Neto e a Elis disseram aí agora, eu lembrei que tem algumas colônias espirituais mais evoluídas, ou espíritos mais evoluídos, que não precisa de ninguém ficar falando para eles o que eles têm que fazer. Eles já sabem perfeitamente o que é a tarefa de cada um e eles vão e fazem. Não tem que ter um ser hierárquico explicando, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e se não fizer, vai ter uma sanção. Eu acho que quando a gente chega nesse patamar de filhos mesmo, do homem, filho de Deus, a gente já vai fazer tudo o que tem que ser feito, mas sem precisar de ter aquele temor, aquele medo, ou de alguém ficar mandando, ou ter a lei de causa e efeito ali no nosso cangote, só falando todo o tempo, porque a gente vai cumprir o nosso trabalho, a nossa tarefa como espíritos cósmicos universais, sem precisar de ter, né, aquela coerção, que é poder coercitivo sobre nós. Que até hoje a gente não é assim, a gente é aqueles filhos rebeldes, que tem que ter aquele temorzinho ali, porque senão não faz. E quando chegar nessa fase que é Jesus, um espírito crítico, que já atingiu essa fase, não, ele sabe o que ele tem que fazer, não tem que ficar ninguém mandando, e ele falando para ele fazer. É mais ou menos assim. Um espírito que tem o poder de conduzir a criação de um planeta
tem que ter alguém ali falando para ele, ó, agora você vai pôr o continente aqui, aquele mar vai ficar de lá. Não, né? É muito interessante isso, né? Porque ele fala que o alimento dele é fazer a vontade do Pai, né? Quando ele fala eu e o Pai somos um, é porque ele comunga com as vontades do Pai, né? Ele comunga com as vontades, então ele sabe qual é a vontade do Pai para ele fazer, né? Essa coisa de filho de Deus, né? Eu vejo assim, o filho, ele traz os traços do pai, né? O filho é parecido com a mãe, ou é parecido com o pai, ele traz os traços, não é isso? Então, quando você fala o filho da paz, é o que traz os traços, o quê? De um pacificador, traz a paz. O filho de Deus traria os traços de Deus, não é isso? Então, o quê? Quem que melhor aqui trouxe todos os traços de Deus, né? Ou seja, os atributos de Deus que a gente fala. Jesus, né? Jesus foi o único que passou aqui que reflete mais amplamente os atributos de Deus, né? Eu lembrei de um versículo que está lá, eu vim até pegar aqui, gente. É o capítulo 1 de João, né? Versículo 12, Jesus fala assim, mas todos os que Jesus não, é João que está falando a respeito de Jesus, né? Mas todos os que o receberam, ou seja, que receberam Jesus, né? Aí ele deu-lhes, aos que creem no seu nome, o poder de se tornarem filhos de Deus. Quer dizer, é seguindo os ensinamentos do Cristo que a gente vai conseguir se tornar realmente esse filho de Deus, esse filho que comunga com a vontade de Deus, né? Comunga com a ideia de Deus, né? Sei lá. Tem essa passagem aí, Val, Hum, de que não terminareis a cidade de Israel, é. seu pleno domínio sobre as probabilidades existenciais dos seres em nosso orbe. Isso é interessante, a gente estava conversando recentemente sobre as facetas da vida. A gente reencarna para vivenciar cada experiência. Então, a gente vai vivenciar uma faceta da vida. Homem, depois mulher, né? Rico, depois pobre, ou uma raça diferente, amarela, negra, branca, tal, né? Ou uma orientação sexual diferente. As facetas da vida. E se você não aprendeu a viver em uma faceta, você vai ter que voltar nela e aprender a viver nela. Se você não aprendeu a respeitar, se você é um homem machista, não respeita as mulheres, você vai ter que vir na outra faceta da vida como mulher, ou seja, em outra probabilidade existencial dos seres. E Cristo ele passou por todas essas probabilidades, né? Por todas essas facetas, foi subindo de cada degrau. Algumas com certeza ele aprendeu por amor, ele não precisou vir aprender pela dor. A gente tem, né, que aprender pela dor no dia. Tem aquela questão que Cristo, ele não errou. Tem essa linha. Eu não sei se é o Rustem que traz essa linha, que Cristo não errou, que ele, né, aquele espírito foi criado simples, ignorante, mas foi acertando em cada reencarnação, em cada faceta da vida, cada probabilidade, ele acertou. Foi em escala reta. Eu penso que foi muito assim, não, que foi meio como nós mesmo, né? Quem traz essa questão é Emmanuel, no livro O Consolador, que foi o único que subiu, ele fala em linha reta, né? Ele, porque a gente erra, e às vezes a gente erra de novo, e erra de novo, e erra de novo, né? E então, a questão de subir em linha reta não é que ele nunca errou na vida dele, né, na existência dele, mas ele não repetiu esses erros, ele aprendeu a cada degrauzinho, né? Então, foi o espírito que ascendeu, assim, digamos, em linha reta, ou mais rapidamente possível, sei lá. Isso. Elis, você queria falar alguma coisa, querida? É só sobre ainda a questão da relação do filho e pai, a nossa relação com Deus, né? É que me fez lembrar da parábola do filho pródigo, né? Ou mesmo da parábola dos dois filhos, né? Aham. Então, independente de qualquer circunstância, você tinha ali dois filhos e o mesmo pai. A diferença é que
Alguns dizem que os dois não fazem a vontade do pai, né? Mas aí é outra história. É. Porque um apenas cumpria o dever e cobrava uma postura mais correta do outro, né? Mas ali você vê vamos dizer assim, ele se distancia do agrupamento porque ele escolhe viver outras experiências que não são positivas para ele, usando o seu livre-arbítrio. Então, eu acho que se parece muito conosco, porque eu penso que a ideia de que você se torne filho apenas quando você compreende e você já faz a vontade, eu acho que talvez não seja bem essa a proposta. Eu penso que todos nós somos, sim, filhos, né? O problema é que nós temos essa liberdade de escolha e usamos mal. Às vezes optamos pelo caminho da ignorância e as consequências vêm, né? Mas a partir do momento que a gente decide retornar a esse pai, que é amor e misericórdia, como essa parábola ensina, ele vai estar ali esperando, né? Como pai amoroso. Muito legal a sua lembrança, Alice, porque o fazer a vontade do pai, às vezes a gente faz de má vontade, né? A gente faz porque tem que fazer, né? Porque mandaram, sei lá, né? Mas quando é feito de coração, realmente com um sentimento ali de comunhão mesmo, né? Aí é diferente, porque aquele que ficou realmente fazia por obrigação só, né? É muito diferente, era uma postura diferente daquela que realmente a gente considera assim como aquele filho que comunga com a vontade, né? Ou aquele que faz só, realiza a sua vontade, né? Do coração para fora, vamos dizer assim, né? Acho que é isso, né, Elis? É mais ou menos assim. Eu lembrei aqui de um momento da minha vida, né, que tudo que minha mãe pedia, ela dizia, Neto, vai fazer isso? Aí eu respondia, tá certo, manhinha, a gente chama de manhã, vou fazer. Aí rolava por ali, cadê que fazia? Não fazia, né? Então, acho que é mais ou menos assim, a gente em relação a Deus. A gente diz, eu vou fazer isso, ele nos pede algo, eu digo, tá bem, eu vou fazer. E aí a gente acaba enrolando e não cumprindo com a promessa, né? Acho que são as reencarnações, né? A gente se compromete com uma determinada programação reencarnatória e aí quase nunca a gente cumpre com todo o cronograma, né? E aí eu acho que está mais ou menos, acho que é mais ou menos isso. Tem uma parábola, né, que ele fala de dois filhos, que ele pede para um filho para fazer uma determinada coisa, e o filho fala que vai e acaba não indo, né? Mas depois ele se arrepende e vai, né? Aliás, ele fala que não, mas depois ele se arrepende e vai e faz. E o outro ele pede e fala que vai, mas acaba não indo, né? Então mostra a diferença dos dois aí, quem que realmente, né, comungou com a vontade do pai. Aquele que falou não, mas foi, ou aquele que falou que ia, mas não foi, né? Então, é a questão da comunhão com o sentimento mesmo, né, Silvinha? Eu fico pensando assim, são as almas infantis, que a gente fala da vontade do pai, a gente ouve, a gente vê, mas a gente ainda não tem a maturidade para entender que ele entende muito mais do que a gente e não tem noção de nada, né? Seja feita a sua vontade, desde que seja do jeito que eu quero. Né? E tem isso no Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade. E a gente ainda não sabe. Às vezes, no momento de desespero, a gente fala do fundo do coração, seja feita a sua vontade, né? Mas, no geral, a gente ainda se acha muito capaz de ficar mudando o caminho de um lado e para o outro e tem uma dificuldade enorme de fazer a vontade do Pai. Eu sempre acho que quando a gente ora dizendo seja feita a tua vontade, a gente devia dizer assim,
que eu tenha o discernimento, né, de entender qual é a sua vontade para comigo, né? Porque a vontade dele vai ser feita de qualquer jeito, ou eu faça ou eu não faça. Né? A vontade vai ser dele... feita, e é sempre o melhor para a gente. Então. É sempre o melhor para a gente, porque a capacidade de entendimento de Deus sobre nós, espíritos, seus filhos, Ele quer que a gente evolua, Ele quer que a gente cresça. E a vontade dele, mesmo quando a gente chora, quando a gente vai sentir dor, é para o nosso bem, né? E, então é bom quando a gente orar, a gente lembrar disso. Nossa, é o que eu vou ter que falar no Ceifa de Luz, Val. Olha só. Vamos ver o último pedacinho aqui. É só um pedacinho. Até que venha o Filho do Homem. O Filho representa resultado, consequência. Considerando os mecanismos das reencarnações por caminho revelador de nossos potenciais divinos, herdamos do grande Pai a humanidade, que se refunde e se aprimora no tempo, é o meio em que revelamos os poderes do Espírito que somos, tendo por inspiração e guia o Cristo de Deus. Nossa, ficou meio confuso para mim. Bom, filho representa o resultado, consequência foi aquilo que a gente comentou, né? Filho do homem, Jesus é filho de um homem, de uma mulher, ele é criatura, ele tem a condição humana, mas nele essa condição humana já foi sublimada, trabalhada, e ele já atingiu um patamar que ele não precisa mais de reencarnações, ele já atingiu um patamar de espírito puro, de espírito crístico, né? E considerando o mecanismo das reencarnações, por caminho revelador de nossos potenciais divinos. Quer dizer, através das reencarnações, através de todas as cidades que a gente vai percorrer, a gente vai desenvolver em nós esses potenciais, né? Para que a gente possa chegar a esse patamar que Jesus nos mostrou que a gente pode conseguir, né? Ele mostrou qual é o patamar qual é a perfeição relativa. Perfeição a gente não atinge, porque perfeição é só de Deus, né? Mas existe uma perfeição relativa que foi mostrada por Jesus para nós, que é o patamar que a gente tem condições de alcançar como ser humano, né? E aí? O que mais? E aí depois a gente para aqui. Tem mais um texto, mas não vai dar tempo da gente ler. Deixa eu ver. Acho que dá tempo da gente ler, gente. A gente tem ainda 12 minutinhos. Ó, Evangelho dos Humildes, Regonati. Assim como cada espírito individualmente obedece à lei do progresso, é natural que também o planeta, em seu conjunto, obedeça à mesma lei. À medida que os espíritos aqui encarnados progredirão com eles as instituições humanas, as quais melhorarão não só na parte material, como também na moral e intelectual. Os principais propulsores desse progresso, principalmente na parte espiritual, são os espíritos desencarnados, que por toda a parte inspiram aos encarnados o respeito às leis divinas e, por meio de médiuns através dos tempos, indicam à humanidade os rumos espirituais a seguir. Jesus toma Israel como símbolo do mundo, ao qual vinha ser pregado o Evangelho, e recomenda a seus discípulos que não interrompam o labor evangélico por coisa alguma, nem mesmo por causa das perseguições que sofriam, conquanto, materialmente falando, não houvesse possibilidade de os discípulos percorrerem todas as cidades do planeta, nem por isso elas ficariam esquecidas. Uma legião de espíritos desencarnados estava incumbida de levar o evangelho
aos mais afastados recantos do globo, suscitando trabalhadores onde fossem necessários. E, modernamente, o Espiritismo, manifestando-se desde os lugarejos às grandes capitais, tornou-se um instrumento para a disseminação dos preceitos evangélicos, preparando assim o advento do Filho do Homem, isto é, do reinado espiritual de Jesus em todos os corações. Vai de encontro um pouco com o que a Soninha falou no começo da nossa reunião, né? E aqui, né, pegando esse trechinho aqui, modernamente o Espiritismo manifestando-se desde os lugares... Pegando esse trechinho aqui, hoje a gente pode dizer que com essa história da pandemia, tantas maiores instituições, né, como as menores, as casas espíritas pequeninas, das cidades pequeninas, todo mundo aprendeu a fazer uma live, todo mundo aprendeu a colocar uma mensagem no YouTube, todo mundo aprendeu a colocar uma mensagem no Instagram, no Facebook. No Instagram eu não aprendi ainda, gente, não sei mexer com o Instagram, tenho que aprender. Mas todo mundo, né, tem live 24 horas por dia, né, todos os dias. Então, realmente, a partir de... O Espiritismo, realmente, as casas espíritas, em boa parte ainda do país, ainda estão fechadas, né, mas todas as casas, de alguma forma, estão fazendo o seu trabalho de divulgação do Evangelho, continuam fazendo o seu trabalho assistencial, né? Então, eu acredito que o Espiritismo, desse lado, ele esteja cumprindo com o que lhe era esperado, né? Tomara que sim, né? Sobre esse retorno, isso que você está falando, Val, a gente, aqui, algumas pessoas da nossa casa aqui, do Lar dos Unidos, eles dão assistência em casas numa cidade distante, não sei, de 80 a 100 quilômetros, eu acho, daqui. Eu não sei exatamente. Se a Elis souber, Beberibe, Elis, a quilometragem aqui de Fortaleza, informe aí, por favor. Então, nos distritos lá, são de 3 a 4 casas espíritas, uma em cada pequeno distrito, né? Mas aí todas sendo assistidas, estudando, fizeram o curso de mediunidade, né? Enfim, e estão sendo acompanhados, tanto presencialmente, uma vez por semana, no sábado, vai uma ou duas pessoas diferentes lá dar assistência a eles. E essa questão, né, que você falou dos instrumentais que nós temos hoje, que nós chegamos aos 4 cantos do mundo, né? Chegamos nos locais mais longínquos, né? Que de algum modo essa tecnologia permite que a gente se aproxime. Nossa. A gente às vezes fica... Pronto, é um avião aqui, tá? A gente fica... Desculpe, é por ter desligado o microfone. A gente fica, às vezes, até meio estressado. Às vezes, eu me estresso porque eu não consigo. Puxa vida, eu queria tanto assistir tal palestra, mas não dá, o tempo não dá, né? E a gente tem que definir algumas prioridades. Mas, assim, em questão de retorno, em agosto, a gente vai estar retomando gradativamente aqui, de forma presencial, nessa casa. A gente tem umas atividades no final de semana, as mediúnicas vão retornar, a gente tem espaço aberto, né, suficiente que dá para retomar. A gente tem um atendimento fraterno, atendimento espiritual, a gente realiza às terças, quintas e domingo pela manhã. A gente vai retomar na quinta-feira. E no domingo a gente tinha palestra pela manhã, no atendimento fraterno, e às 17 horas nós chamamos da hora da prece. E aí nós vamos retomar também a hora da prece nesse momento. Então,
de forma gradativa, a gente está retomando. Eu acho que até o início do próximo ano, muitas casas também estarão retomando essas atividades. Pelo menos é uma ideia que eu tenho, né? Esperamos que mesmo ainda lento, né, esse processo de vacinação, de imunização da sociedade, pode ser que no final do ano a gente já tenha um percentual bem significativo, né, de pessoas imunizadas. Se Deus quiser, né, Neto? Se Deus quiser, as coisas vão retornando, né? Talvez de um modo diferente, com certeza, mas vão retornar, né? Mas propiciou muita coisa boa, né? Eu que não sou nadinha aqui, eu já fui para Fortaleza, vou para Recife daqui a pouco, outro dia marquei uma no Ceará. Então, olha que coisa linda, não é? E que não sou nada aqui. Então, muitos locais tiveram assim, a oportunidade de assistir palestrantes, assim, não as minhas, mas esses palestrantes mais difíceis de se ouvir aí, que antes não tinham, né? Não tinha essa possibilidade, agora tem. Bom, pessoal, Nunca, fala aí. a unificação nunca foi tão intensa, né? E eu Isso, acho que a gente deve muito às redes nesse sentido. exatamente. Alguma coisa de boa essa pandemia tinha que trazer, né? Não é não? Sim, Com sem certeza dúvida. trouxe, né? Não é só isso, não. É que a gente não sabe, né? Mas com certeza ela era necessária, né? A gente tem que ter essa compreensão, né? Ela era necessária e com certeza deve ter contribuído com muita coisa aí que a gente ainda não tem noção. A gente ainda não tem noção, vai ter noção bem mais para frente, né? Bom, pessoal, vamos encerrar? Elis, posso pedir para você fazer a prece para a gente, querida? Posso sim. Então, vamos pensar em Jesus. Querido amigo, nossa gratidão por mais uma vez estarmos reunidos em teu nome. Agradecemos, Jesus, pela oportunidade da vida, por estarmos aqui na comodidade do nosso lar, tranquilos e com a bênção da conexão, sintonizados com as tuas lições, com o teu amor. Nos auxilia para que essas lições possam tocar os nossos corações e se transformar em frutos de paciência, em frutos de trabalho, em frutos que nos favoreçam maior consciência do nosso compromisso contigo e com essa doutrina que nós escolhemos professar, para que sejamos reconhecidos pelo amor que o Senhor nos devota e para que também sejamos chamados filhos do Pai, teus filhos também. Ampara todos nós, todos aqueles que não puderam estar conosco hoje, todos os nossos familiares, fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito bom, pessoal. Muito obrigada a todos. Perguntei aqui.